Aleluia. Quem está feliz com Cristo, diga amém. Amém. Aleluia. Abra comigo a sua Bíblia, João capítulo 2. João capítulo 2, vamos dar sequência hoje à nossa série de mensagens falando sobre os milagres de Jesus. Vamos trabalhar hoje a transformação da água em vinho. Diga assim: Jesus transformou a água em vinho. Agora diga assim: Jesus transforma a água em vinho. É interessante, a pastora Virginia estava falando aqui sobre a comunhão que tivemos ontem, e como é bom a gente ter comunhão com os irmãos. Tem muitas pessoas que acham que Jesus era um eremita. Quem sabe o que é um eremita? Eremita é alguém que se isola do convívio social, não se relaciona com as pessoas, a prioridade dela não são os relacionamentos. Jesus, irmãos, não era um eremita. Jesus participava de festas, ele participava de confraternizações. O texto que vamos estudar hoje mostra Jesus participando de um casamento. Jesus, ele tinha uma vida social ativa. É importante a gente entender isso, porque durante muito tempo, o que se pensava é que o ápice da espiritualidade se dava no afastamento, no isolamento. Então, daí se criou a ideia dos monastérios, se criou a ideia dos retiros, de você sair, de se isolar. Mas o ápice da experiência espiritual não está nessas coisas. O ápice da experiência espiritual está nos relacionamentos. Quando você se relaciona com as pessoas, é aí que Deus te molda segundo a vontade dEle. A gente precisa entender isso. Quando você vai para um retiro, quando você tira um tempo de isolamento para você orar, para você jejuar, para você buscar Deus, ali Deus, ele está amolecendo a sua vida como um barro. Ele te amolece, ele te quebranta, mas é quando você volta para os relacionamentos que Deus vai te moldar segundo a vontade dEle. Amém? Então a oração te quebranta, a oração te amolece. A oração, o relacionamento com Deus, você tem um tempo de isolamento das pessoas para você buscar o Senhor, tudo isso vai amolecendo o barro. Mas é quando você começa a se relacionar com a sua esposa, com o seu esposo, com os seus filhos, com o seu chefe, com o seu pastor, com os seus amigos. É nesse relacionamento que Deus encontra uma oportunidade para te moldar. Aquele barro que foi amolecido, agora nos relacionamentos, eles vão ser moldados. Então Jesus, irmãos, ele não era um eremita. João Batista vivia no deserto, mas Jesus não. Jesus se relacionava constantemente com as pessoas, e hoje vamos falar sobre este milagre que Jesus realizou quando ele estava em um casamento. Jesus transformou a água em vinho em um casamento. Antes, eu gostaria de refrescar a memória dos irmãos, dizendo o seguinte: os milagres de Jesus tinham 3 propósitos. Diga, 3 propósitos. O primeiro propósito, os milagres eram uma credencial do ministério messiânico de Cristo. As profecias do Antigo Testamento apontavam para um Messias que viria com sinais, prodígios e maravilhas. Quando Jesus realizava milagres, ele estava dando uma credencial do seu ministério messiânico, indicando que ele era o Messias esperado. O segundo propósito dos milagres é que os milagres tinham a finalidade de atender às necessidades humanas. As pessoas que seguiam a Jesus naquele tempo eram pessoas famintas, que tinham enfermidades, que tinham necessidades, e Jesus realizava milagres para satisfazer essas necessidades. Porque o Senhor, irmãos, não quer nos dar somente alegria na eternidade, Ele quer mudar a nossa realidade hoje. Quantos podem dizer amém? O Senhor se importa com a minha e com a sua necessidade. Glória a Deus.
E Ele quer nos tocar hoje, nos restaurar hoje, nos transformar hoje. Ele quer atender necessidades humanas, que por mais que sejam temporárias, mas o Senhor se importa com elas. Então o propósito dos milagres indicam que Jesus não queria nos dar somente alegria na eternidade, no tempo vindouro, mas Ele quer também fazer algo em nossas vidas no tempo presente. E o terceiro propósito dos milagres que Jesus realizava é que por trás de cada milagre havia uma lição espiritual. Diga assim: por trás dos milagres haviam lições espirituais. O milagre não acabava no milagre. Quando Jesus realizava um milagre, por trás de todo milagre tinha uma lição espiritual profunda que Jesus gostaria de comunicar ao coração daquelas pessoas que estavam naquele ambiente e que Ele deseja comunicar também aos nossos corações. Então vamos lá, João capítulo 2, a partir do versículo 1. Quem achou, diga: eu vou para o céu. Glória a Deus. Diz assim a palavra do nosso Senhor: 3 dias depois, marca aí na sua Bíblia, 3 dias depois, marca aí, 3 dias depois, eu quero que você marque e sublinhe, porque essa expressão é chave, para que a gente possa entender a história desse milagre. 3 dias depois, houve um casamento em Caná da Galileia, e a mãe de Jesus estava ali. Jesus também foi convidado com os seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus respondeu: por que a senhora está me dizendo isso? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: façam tudo o que ele disser. Estavam ali 6 potes de pedra que os judeus usavam para as purificações, e em cada um cabiam cerca de 100 litros. Jesus lhe disse: encham de água esses potes. E eles os encheram totalmente. Então lhes disse: agora tirem um pouco e levem ao responsável pela festa. Eles o fizeram. Quando o responsável pela festa provou a água transformada em vinho, ele não sabia de onde tinha vindo, por mais que os serventes que haviam tirado a água soubessem. Chamou o noivo e lhe disse: todos costumam servir primeiro o vinho bom, e quando já beberam muito, servem o vinho inferior. Você, porém, guardou o melhor vinho até agora. Assim, em Caná da Galileia, Jesus deu início aos seus sinais, e ele manifestou a sua glória, e os seus discípulos creram nele. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, como nós temos falado aqui, não estamos trabalhando os milagres em ordem cronológica. Essa informação é importante porque esse milagre que vamos trabalhar hoje foi o primeiro milagre que Jesus realizou. É o primeiro milagre que é o registro na palavra do Senhor. Quando Jesus ele estava em um casamento e ele transforma a água em vinho. Agora ouça, para que a gente possa entender esse milagre, nós precisamos trabalhar 2 frases que são chaves aqui. A primeira: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Vamos repetir junto? Diga assim: 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia. Essa é a primeira frase chave para a gente entender essa história desse milagre. A segunda frase, no finalzinho da história, do relato: com este milagre deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Diga assim: com este milagre deu Jesus início aos seus sinais em Caná da Galileia. Nós vamos entender essas 2 frases, são frases importantes para que a gente tenha a compreensão plena dessa história, o que o Senhor deseja comunicar aos nossos corações com esse milagre. Então, a primeira frase: 3 dias depois. Irmãos, essa expressão ela é muito importante. 3 dias depois. Olha como que o texto inicia a história desse milagre, fazendo menção a algo que tinha acontecido 3 dias antes. Sempre que você encontrar nas Escrituras Sagradas alguma menção desse tipo, 3 dias depois, 2 dias depois, 1 semana depois, sempre que você encontrar esse tipo de expressão, você precisa parar e voltar um pouquinho para que você entenda o contexto da história.
O que aconteceu 3 dias antes de Jesus estar nesse casamento em Caná da Galileia, onde ele realizou este milagre? Então a gente vai voltar um pouquinho, 3 dias antes. João capítulo 1, do versículo 45 ao 49, vão comigo. João capítulo 1, do versículo 45 ao 49. Estamos voltando 3 dias antes, para a gente entender o que está acontecendo aqui. Diz assim a palavra do Senhor: Filipe encontrou Natanael e lhe disse: achamos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e a quem se referiram os profetas, Jesus, o Nazareno, filho de José. Então Natanael perguntou: de Nazaré pode sair alguma coisa boa? Filipe respondeu: venham ver. Jesus viu Natanael se aproximar e disse a respeito dele: eis um verdadeiro israelita, em quem não existe fingimento algum. Natanael perguntou a Jesus: de onde o Senhor me conhece? Jesus respondeu: antes de Filipe chamá-lo, eu já tinha visto você debaixo da figueira. Então Natanael exclamou: mestre, o Senhor é o Filho de Deus, o Senhor é o Rei de Israel. Ao que Jesus lhe respondeu: você crê porque eu disse que tinha visto você debaixo da figueira, pois você verá coisas maiores do que estas. Irmãos, o que acontece 3 dias antes desse milagre? Diga assim: Jesus encontrou Natanael. Natanael era um discípulo de Jesus. A Bíblia também apresenta um outro nome para Natanael. A Bíblia fala sobre Bartolomeu. Bartolomeu e Natanael eram as mesmas pessoas. 3 dias antes de Jesus estar nesse casamento em Caná da Galileia, ele encontrou Natanael. E Natanael, quando teve um encontro com Jesus, passou a segui-lo. A vida dele foi transformada. A vida dele mudou radicalmente e ele passou a obedecer a Cristo, a seguir a Cristo. Essa informação, irmãos, é importante, porque ouça, antes do milagre acontecer em nossas vidas, nós precisamos ser achados pelo Senhor. Vou repetir: antes do milagre acontecer em nossas vidas, como aconteceu nas bodas em Caná da Galileia, nós precisamos ser achados pelo Senhor. É essa informação que o texto está nos dando. 3 dias depois, a gente voltou 3 dias, para entender o que aconteceu. 3 dias antes do milagre acontecer, Jesus teve um encontro pessoal com Natanael e transformou a vida dele, restaurou a vida dele. Natanael passou a seguir a Jesus, e pelo fato de Natanael seguir a Jesus, Natanael, ele foi conduzido para esse casamento com Cristo. Ele estava nesse casamento com Jesus, e por ele seguir a Jesus, ele teve acesso ao ambiente do milagre, porque sempre que você segue a Jesus, você é conduzido para o ambiente do milagre, para o ambiente da provisão. Quantos podem dizer glória a Deus? Irmãos, antes do milagre acontecer em nossas vidas, nós precisamos permitir que todos os dias o Senhor nos ache. Amém? O Senhor precisa nos achar todos os dias. Pastor, o que está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que todos os dias o Senhor precisa encontrar em nós uma disposição de segui-lo, de obedecê-lo e de fazer a vontade dEle. Amém? O problema é que nós só queremos um milagre, não queremos ser achados. Só queremos a provisão, não queremos ser encontrados pelo Senhor. Vivemos em um tempo em que as pessoas vivem em busca do milagre, vivem em busca da provisão, mas ouça, antes o Senhor precisa te achar, te encontrar em um lugar de oração, em um lugar de adoração, em um lugar de dependência, em um lugar onde você expressa uma disposição de fazer a vontade dEle, de cumprir o propósito dEle. É aí que o milagre é liberado sobre nossas vidas. Aleluia! Então diga assim: antes do milagre, eu preciso ser achado, ser encontrado. Deixa eu dizer algo para você hoje: o Senhor te trouxe aqui nessa manhã para te achar. Ele te trouxe aqui hoje para te encontrar. Ele te trouxe aqui hoje para mudar a sua história, transformar a sua vida. Ele te trouxe aqui hoje para te achar, em nome de Jesus. Pode aplaudir o Senhor com alegria, com fé. Essa manhã é uma manhã de encontro.
porque o Senhor quer liberar milagres sobre a nossa vida, provisão, bênçãos sem medidas, mas antes precisamos ser encontrados por Ele, ser achados por Ele, em nome de Jesus. Quantos querem ser achados pelo Senhor? Diga amém. Diga: eis-me aqui, Senhor. Aleluia, glória a Deus. A segunda frase, segunda expressão que a gente encontra nesse texto, que é chave para que a gente possa compreender, está escrito assim: com este milagre deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia. Diga assim: este milagre foi o início dos sinais de Jesus. Irmãos, esse foi o primeiro milagre que Jesus realizou, que está descrito na palavra de Deus. Isso por si só já anula qualquer outra figura, representação que tenta imputar a Jesus algum milagre antes dele, antes desse fato. Nós temos alguns filmes, por exemplo, que mostram Jesus ressuscitando um passarinho. Essa história de Jesus ressuscitando um passarinho você vai encontrar em livros apócrifos, livros que não são inspirados por Deus. Você encontra isso em referências católicas, mas na Bíblia dos protestantes, no cânon das Escrituras, esses milagres não constam aqui. O primeiro milagre que Jesus realizou é a transformação da água em vinho. Agora ouça, esse foi o primeiro milagre de Jesus. Jesus estava em um casamento, e ele estava ali com 6 discípulos. Ele não tinha feito nenhum milagre ainda, mas ele já tinha discípulos. Diga assim: Jesus não tinha feito milagres, mas já tinha discípulos. Interessante isso, né? Interessante. Ele não tinha feito nenhum sinal, nenhum prodígio, nenhuma maravilha, mas pessoas já o seguiam. Pergunta assim: por quê? Porque tem pessoas que seguem Jesus pelo que Ele é, não pelo que Ele faz. Vou repetir: tem pessoas que seguem Jesus pelo que Ele é e não só pelo que Ele faz. Amém? Um discípulo verdadeiro não segue a Jesus pelo que Ele faz. Um discípulo verdadeiro não segue a Jesus pelos milagres que Ele realiza. Esse tipo de pessoa que segue a Jesus não somente pelo que Ele faz, precisa sempre ver para crer. Mas o discípulo não, ele crê, por isso ele vê. Amém? Jesus não tinha feito nenhum milagre, mas ele já tinha discípulos. 6 discípulos já estavam com ele naquele casamento. Irmãos, o Senhor nos trouxe aqui nessa manhã para dizer para nós: me siga por quem eu sou, que você vai ter sempre acesso ao ambiente do milagre. Amém? Nós não podemos seguir a Jesus, não podemos condicionar nossa obediência a Ele tão somente pelo que Ele faz. Nós precisamos seguir a Jesus pelo que Ele é a nossa vida, Ele é a nossa salvação, Ele é o sentido de tudo para nós. E fazendo ou não fazendo, Ele está no controle das nossas vidas. Quantos podem dizer glória a Deus? Ele está no controle das nossas vidas. Irmãos, a maior expressão de alguém que é cheio do Espírito Santo, sabe o que é? É que a vida dela está sob o controle de Deus. Vou repetir: a maior evidência de alguém que é cheio do Espírito Santo não é ela ficar sapateando no altar, rodopiando, não é ela ficar na frente da igreja, pulando, saltitando. Não, irmãos, não é isso não. Ser cheio do Espírito Santo é você render o controle da sua vida a Deus. Aleluia! Nesse aspecto, arrependimento é quando você percebe que você tomou o controle da sua vida da mão de Deus e você devolve. Amém? Arrependimento é quando você percebe que o controle que um dia você entregou da sua vida a Deus, você tomou de volta. E você vai e fala: Senhor, eu tomei das suas mãos, mas eu te entrego novamente. Isso é arrependimento. Amém? Ser cheio do Espírito Santo, irmãos, é render o controle das nossas vidas ao Senhor. Aqui nós aprendemos
que precisamos seguir a Jesus não somente pelo que Ele faz, mas pelo que Ele é, render o controle da nossa vida, da nossa existência e permitir que Ele cumpra todo o propósito em nossas vidas, do jeito dEle, da maneira dEle, do tempo dEle. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! E aí nós chegamos no milagre. Irmãos, quando a gente trabalha esse milagre, a transformação da água em vinho, que Jesus realizou, importa pensar que o primeiro milagre realizado por Moisés foi o envio de uma praga. Moisés, debaixo do poder de Deus, ele transforma a água do rio em sangue, indicando o juízo de Deus que viria sobre o povo do Egito, que viria sobre Faraó. Mas o primeiro milagre que Jesus realiza não é a transformação da água em sangue, é a transformação da água em vinho, porque esse milagre que Jesus realizou é o milagre da graça, onde a falta houve provisão, onde tinha escassez houve abundância, onde havia dificuldade houve resposta, onde havia vergonha houve providência divina. Esse milagre que Jesus realizou não indicava juízo, porque Jesus não veio à terra para condenar os homens. Você sabia disso? Diga assim: Jesus não veio à terra para condenar, Ele veio para salvar. Você encontra isso em João capítulo 3, versículo 17, porque a gente só conhece o 3,16, né? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Mas o 17, porque Jesus não veio a esse mundo para condená-lo, mas para salvá-lo. Esse milagre indica que Jesus, ele veio para salvar o mundo, transformando a água em vinho. O vinho na Bíblia, meus irmãos, ele simboliza a alegria. Diga assim: o vinho simboliza a alegria. Jesus, ele veio nos trazer alegria, Ele veio nos trazer renovo, veio nos trazer vida, veio nos trazer saúde espiritual. Ele não veio para nos condenar, Ele veio para nos salvar. A condenação acontece quando a gente não crê. O fato de você não crer já te autocondena. Mas Jesus não veio para condenar, Ele veio para salvar. Ele veio para nos tirar das garras de Satanás, para nos tirar do império das trevas e nos levar para um lugar de bênção e de salvação. Glória a Deus. Então o primeiro milagre de Jesus indica que esse milagre é um milagre da graça. Agora observe, irmãos, no tempo de Jesus, o casamento de um judeu, ele durava 7 dias. Tinha a cerimônia e depois era 7 dias de festa. Já pensou um negócio desse? 7 dias de festa, irmãos. O que acontecia nesse casamento? Pessoas chegavam e saíam, né? Tinha pessoas que chegavam no primeiro dia, passavam o dia e ia embora. Tinha outro grupo que chegava no segundo dia. E era uma festa, um casamento regado à comida e à bebida. Quem era responsável por levar mantimento para essa festa? O casal, a família do casal. Então você imagina, 7 dias de festa, com comida, com bebida à vontade, e se faltasse alguma coisa para os convidados, isso era motivo de vergonha. Quando faltava algum alimento, quando faltava alguma bebida, isso era motivo de vergonha social. Eu estava lendo um comentário de um homem chamado Wiersbe, e ele diz o seguinte, que o casal que permitia que faltasse alguma coisa no seu casamento, ele poderia até ser multado de acordo com as tradições judaicas. Já pensou, você faz a sua festinha na sua casa, acaba a comida e toma uma multa ainda? Hã? Interessante isso, né? Faltar alguma coisa, faltar algum alimento, era um motivo de vergonha para aquele casal. E é interessante a gente perceber que, de acordo com a tradição judaica, de acordo com as escrituras sagradas,
Toda mulher virgem, ela tinha que se casar na quarta-feira. A viúva, ela se casava na quinta. Por que a mulher virgem se casava na quarta? Porque se por alguma razão o marido suscitasse dúvida acerca da virgindade dela, ele levaria aquela situação para o sinédrio, e o sinédrio ele abria na quinta-feira. Então ele casou na quarta-feira, e na quinta-feira, se ele suscitasse dúvida quanto à virgindade da sua mulher, na quinta ele ia até o sinédrio fazer as suas reclamações. Isso é a lei. Isso é o que consta no Antigo Testamento. Assim que funcionava. Mas ouça, quando falta vinho, quando acaba o vinho, para esse casal, para essa família, isso era um motivo de desonra. Eles seriam mal falados, mal vistos na sociedade. As pessoas iriam falar que foram maltratadas porque foram para uma festa de casamento, deixaram seus afazeres, foram honrar o casal, celebrar com o casal, mas não foi bem tratado porque tinha faltado vinho. E aí o que acontece? Maria, mãe de Jesus, que provavelmente era íntima dessa família, porque ela recebeu a notícia de que o vinho havia faltado, acabado. Maria então vai até Jesus e apresenta a vergonha desse casal a Jesus. E fala: Jesus, o vinho acabou. É interessante a gente perceber isso, que o milagre aconteceu exatamente depois que uma necessidade foi apresentada. Sabe, irmãos, o Senhor quer fazer milagre em nossa vida, em nossa intimidade, em nosso interior, em nosso coração, em nossas emoções, mas para isso nós precisamos estar dispostos a entregar a Ele nossas vergonhas. Aquilo que muitas vezes você quer se livrar de algum comportamento, mas você tem vergonha de apresentar ao Senhor, de expor. Enquanto você não apresentar suas vergonhas, suas mazelas, suas dificuldades, suas limitações, o milagre não vem sobre a sua vida. Quantos e quantos são os homens que hoje sofrem com a vergonha do pecado da pornografia? Vivem na internet atrás de imagens de mulheres, de relacionamentos sexuais ilícitos, vivem nesse contexto e nunca são curados, nunca são libertos. Sabe por quê? Porque tem vergonha de se expor, de se abrir, de levar isso a Deus, de buscar ajuda de pessoas que podem te ajudar. Enquanto você manter essas áreas de fragilidade da sua vida escondida, o milagre nunca vai tocar essa área. Nós aprendemos nessa história que a vergonha desse casal teve que ter sido levada a Jesus. Jesus tomou conhecimento daquela vergonha e Ele fez o milagre. Amém, meus irmãos? Se tem alguma área da sua vida que você quer ser curado, restaurado, que você quer que o milagre do Senhor a toque, então não mantenha essa área na escuridão, não mantenha essa área em trevas, porque quem tem ganho com isso é o diabo na sua vida. Exponha isso para o mundo espiritual, entregue isso ao Senhor. Amém, meus irmãos? Procure ajuda. Procure seus pastores, que vai orar com você, que vai te dar uma palavra, que vai entrar em um propósito com você, para que você possa vencer essa vergonha, para que você possa vencer essa área na sua vida. Quantos podem dizer glória a Deus? Agora interessante, quando Maria ficou sabendo dessa falta, dessa escassez, o que ela fez? Ela vai até Jesus e ela apresenta uma necessidade. Diga assim: Maria apresentou uma necessidade. Pergunta que eu faço: Maria tinha intimidade com Jesus? Sim ou não? Ela tinha um relacionamento profundo com Jesus? Sim ou não? Mas isso não deu o direito a ela de determinar o que Jesus iria fazer. Amém, irmãos? Maria simplesmente ficou sabendo de uma necessidade e ela apresentou uma necessidade a Jesus. Jesus acabou o vinho.
Porque muitas vezes a gente acha, porque a gente vem para a igreja, porque a gente ora, porque a gente jejua, porque a gente tem intimidade com Deus, que a gente pode determinar o que Ele vai fazer. Quem está entendendo? Vou repetir, o fato da gente ter intimidade com Deus não nos dá o direito de determinar o que Ele vai fazer em nossas vidas, não nos dá o direito de determinar o tempo que Ele vai fazer em nossas vidas. Glória a Deus. Ele faz do jeito que Ele quer, no tempo que Ele quer. Maria simplesmente apresenta uma demanda, uma necessidade, e é assim que nós temos que fazer. Senhor, aqui estão as minhas necessidades, aqui estão, Senhor, as minhas dificuldades, aqui, Senhor, estão os meus problemas. Eu apresento tudo a Ti, porque eu creio que o Senhor está no controle de tudo. Eu creio que o milagre pode chegar, que a provisão pode chegar. Está aqui, Senhor, as minhas necessidades. Glória a Deus. O problema é que a gente quer determinar o que Deus vai fazer, e é aí que a gente se frustra em nosso relacionamento com Ele. Diga, meu Deus. É aí que a gente se frustra. Tem muitas pessoas que saem da igreja porque se frustraram em seu relacionamento com Deus, porque quiseram determinar o que Deus iria fazer e o tempo que Ele iria fazer. Só que a gente tem que apresentar nossas necessidades ao Senhor. Senhor, está aqui, minha vida, minhas necessidades, minhas dificuldades. Está aqui, Senhor, meus dilemas, e permitir com que Ele faça no tempo dEle, que Ele faça do jeito dEle. Quantos pode dizer glória a Deus? Aleluia, meus irmãos. Então, o texto vai dizer que, quando Jesus ficou sabendo dessa necessidade, é interessante isso. Algumas traduções bíblicas vão dizer assim, Jesus respondendo, mulher, o que tenho eu contigo? Quem tem essa tradução aí? Você tem essa tradução? Está escrito assim? Na minha está escrito senhora, porque na Nova Almeida atualizada já há já se tenta amenizar essa expressão porque ela é mal entendida. Mas na maioria das Bíblias está escrito assim, Jesus respondendo, mulher, o que tenho eu contigo? Tem muitas pessoas que acham que Jesus estava sendo arrogante, não estava. Jesus não estava sendo desrespeitoso com sua mãe, essa era uma expressão comum. Quando o anjo apareceu para Maria, o anjo falou, mulher. Quando Jesus estava na cruz, e ele vai falar, aí estão os seus filhos, para Maria, ele fala, mulher, aí estão os seus filhos. Essa expressão, mulher, não era desrespeitosa, pelo contrário, era uma forma educada de se referir à mulher. Então Jesus, Ele fala, mulher, o que tenho eu contigo? Aí Ele continua dizendo, ainda não é chegada a minha hora. Aqui, Jesus, Ele apresenta o conceito de tempo divino. Essa hora que Jesus está dizendo, não é uma hora, não é um tempo dos homens, é o tempo de Deus. Jesus está dizendo aqui, ainda não está no tempo de Deus para eu realizar este milagre. Ele apresenta o conceito de tempo divino. O que Jesus está nos ensinando é o seguinte, irmãos, existe uma agenda celestial a qual nós precisamos estar atentos. Existe um cronograma divino para nossas vidas que nós precisamos conhecer para vivê-lo. E a pergunta que nós temos que fazer para nós nessa manhã é, nós estamos vivendo o tempo de Deus? Nós estamos vivendo o tempo de Deus para as nossas vidas? Irmãos, entender o tempo de Deus é extremamente importante. Sabe por quê? Para cada tempo existe uma atitude correta. Diga assim, para cada tempo existe uma atitude correta. Para cada tempo existe um preço a ser pago. Aleluia! Se você não entende o tempo que você está vivendo, você não vai identificar o preço que você precisa pagar nesse momento. Tem pessoas que estão enfrentando dificuldade em seu casamento,
E elas pensam o seguinte: eu estou enfrentando uma dificuldade no meu casamento, uma luta, uma dificuldade, o tempo é de eu me divorciar, eu desistir, eu abrir mão. Irmão, se você não entende o tempo que você está vivendo, você não vai pagar o preço que você tem que pagar. Se você está passando por uma dificuldade no seu casamento, o que o Senhor espera de você é que você lute pelo seu casamento, que você batalhe pelo seu casamento, que você ore, que você jejue, que você busque crescer, para que você tenha a atitude correta para esse tempo. Quem está entendendo? Porque para cada tempo tem uma atitude correta, para cada tempo tem um preço a ser pago. Jesus aqui está apresentando um conceito do tempo. Nós precisamos estar alinhados ao tempo de Deus, ao tempo do Senhor em nossas vidas. A palavra do Senhor vai dizer: quem discerne o tempo é sábio. Diga assim: quem discerne o tempo é sábio. Diga de novo: quem discerne o tempo é sábio. Porque sabe o preço que tem que ser pago, sabe qual é a atitude que tem que ser tomada. Glória a Deus. Às vezes a gente abre mão do propósito de Deus, porque nós não discernimos o tempo que estamos vivendo. Deixa eu dizer algo para a igreja: não é tempo de desistir, não é tempo de voltar atrás, não é tempo de retroceder, é tempo de caminhar, de marchar, é tempo de ir para frente, é tempo de avançar, como casal, como família, como igreja, como discípulo, é tempo de ir para frente, igreja. Aleluia, pode aplaudir o Senhor com alegria, com fé, glória a Deus, aleluia. Nós precisamos discernir o tempo. A pergunta que eu te faço é: qual o tempo que você está vivendo? Qual é o tempo que você está vivendo? Quem sabe está vivendo um tempo em que o Senhor está requerendo de você mais oração, mais busca, mais entrega, mais leitura da palavra, mais fé, mais confiança. Porque são quando as dificuldades se levantam, é quando falta o vinho, é quando acaba o vinho, irmãos, que nós precisamos perseverar. Às vezes a alegria acabou no casamento, acabou na família, acabou no seu emprego, acabou no convívio com a igreja. É tempo de perseverar. Quantos podem dizer glória a Deus? Para que a gente não saia do propósito do Senhor para as nossas vidas. E qual era a chave desse milagre? Maria diz o seguinte: façam tudo que Ele disser. Façam tudo. Maria fala para os serventes: façam tudo que Jesus disser. Essa é a chave do milagre. Obedecer a Jesus, obedecer ao Senhor, mesmo quando a gente não está entendendo, mesmo quando a gente não está compreendendo, precisamos levar a nossa obediência às últimas consequências. Amém, irmãos? Abraão, quando foi requerido pelo Senhor para sacrificar Isaque, ele não questionou por que Deus estava pedindo aquilo. Ele poderia não estar entendendo, mas ele levou a sua obediência até as últimas consequências. Ele foi até o limite da sua fé. E quando ele chegou no limite da sua fé, quando ele foi sacrificar Isaque, Deus mandou provisão. A provisão do Senhor veio através de um anjo. Porque assim, irmãos, quando você leva a sua fé até as últimas consequências, você experimenta da provisão do Senhor. Quantos podem dizer glória a Deus? Aleluia! O monte onde Abraão ofereceu Isaque em sacrifício, ele é conhecido até os dias de hoje como o monte do Senhor proverá. Diga assim: o monte do Senhor proverá. Você já esteve nesse monte? O monte do Senhor proverá. O monte onde o Senhor provê na sua vida, o monte onde o Senhor faz milagres em sua vida. Irmãos, nós só subimos esse monte quando estamos dispostos a entregar tudo e levar nossa fé até as últimas consequências. Quantos podem dizer aleluia? Se coloque de pé em nome de Jesus. Esse é o milagre, irmãos. Esse é o milagre. Jesus transforma água em vinho. E nessa manhã,
Ele nos trouxe aqui para nos encontrar, nos trouxe aqui para nos achar, porque Ele quer fazer um milagre na nossa vida, Ele quer fazer um milagre no seu coração, Ele quer fazer um milagre no seu casamento, na sua família, na sua casa, em nome de Jesus. Essa manhã é uma manhã de encontro, é uma manhã de transformação, é uma manhã onde cadeias são quebradas, é uma manhã onde os grilhões são rompidos, aquilo que te prende, aquilo que te amarra, aquilo que te segura, o Senhor está quebrando na sua vida nesse dia, em nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Glória te damos, Senhor, glória te damos, glória te damos, Senhor. Como está o seu coração hoje, igreja? Como está o seu coração hoje? Há uma disposição em seu coração de levar sua fé até as últimas consequências? Há uma disposição em seu coração de obedecer ao Senhor, mesmo quando você não entende, mesmo quando aparentemente nada está acontecendo? Há essa disposição em sua vida, em seu coração? Se você tem essa disposição, se prepare, porque o milagre do Senhor está por vir na sua vida. Eu quero liberar esses milagres sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre a sua família. Levante sua mão assim, ó, em sinal de receber. Eu quero liberar esse milagre em nome de Jesus. Essa manhã, Deus está destronando câncer, Deus está destronando enfermidades na coluna, Deus está destronando enfermidades na mente, psíquicas, em nome de Jesus. Seja curado agora, seja curado agora, seja livre desse mal, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Receba a cura, receba a cura, receba a cura, em nome de Jesus. Aleluia.